Tem um assunto que está na ordem do dia, que é exatamente a reforma tributária. E o secretário de Fazenda do Piauí, Emílio Júnior, falou dos impactos da reforma tributária nas contas do Piauí. Vamos acompanhar o que ele disse ao jornalista Natanael Souza. A reforma tributária, na verdade, ela está mexendo com o imposto sobre o consumo, né? Então, está mexendo, no caso dos estados, né, com o ISS das prefeituras e também com o ICMS. A gente vai ter uma alíquota geral do IBS. Então, quanto mais você coloca produtos como isenções, com benefício, você vai ter que calibrar numa alíquota geral maior, né? Então, que é isso que a gente está tentando trabalhar, evitando essas distorções, porque a ideia é, se você tem um volume muito grande pagando tributo, então você pode cobrar uma alíquota menor. Mas se você começa a dar alguns produtos com alguma isenção, com alguma redução de base de cálculo, com certeza vai ter que sair numa alíquota maior para todo mundo. Eu vou começar com o Natan, e a pergunta é a mesma, para todos dois, para o Natan e para o João. Tá, a gente já discutiu isso aqui e chegamos a um consenso. Vai haver uma simplificação. Isso é óbvio, né? Acaba tudo, não é? Praticamente. E fica, se eu não estiver enganado, o IVA, não é isso? Que é o Imposto ao Valor Agregado, é isso? Eu estou errado? Está correto. É, IVA. Que aí facilita a cobrança, facilita o pagamento, facilita a fiscalização, evita a sonegação. Bom, chama-se simplificação do processo tributário. Mas, na verdade, o que vai aumentar. No geral, vai aumentar um pouco. Não é isso, Natan? Douglas, porque é o seguinte... Basicamente, né? Na prática, essas mudanças vão trazer alguns impactos. A exemplo das isenções que vão acontecer, no caso dos itens da cesta básica. João. O objetivo do governo além de, claro, beneficiar a população principalmente mais pobre, garantir a segurança alimentar, aumentar o consumo, né? Reduzir o preço desses alimentos para garantir que haja aí um maior consumo das famílias e isso potencializa a economia. Por outro lado, essa perca de arrecadação com a isenção de impostos, de tributos para alguns itens, tem que ser compensada de alguma maneira. E aí é onde acontecem os aumentos, né? O governo vai aumentar a chamada alíquota geral, que é aquele percentual que é aplicado, né, a grande parte dos produtos que não possuem uma tributação específica. Então esse é o questionamento. Se por um lado ocorrem as isenções, por outro lado, de certa forma, os demais produtos, né, outros produtos que também são essenciais para a população, acabam impactados e podem ter o seu preço majorado por causa desse aumento de alíquota. Tem um debate que, por muito tempo, gera questionamentos de vários setores e que, apesar de ter sido aprovada agora, essa reforma tributária ainda vai gerar muito debate em 2025, com certeza, viu, Douglas? Eu falei que ia fazer a mesma pergunta, mas aí eu vou aqui pedir licença a quem está nos acompanhando para mudar a pergunta. Porque o assunto é o mesmo, reforma tributária, só, Natan e João, que tem um outro aspecto da reforma tributária, que também é muito discutido, e não é só de hoje, já faz um tempo, que é a isenção fiscal. Isenção fiscal. Porque hoje, praticamente, a empresa chega, conversa ali com o executivo e tal, e eu não estou dizendo que é assim, mas, resumidamente, dá uma canetada ali, pronto. Tantos anos de isenção fiscal, ponto final. Isso mudou, João? Ou, aliás, vai mudar com a reforma tributária? Vai sim, Douglas. Era uma reclamação de muitos segmentos, principalmente dos trabalhadores, de que grandes empresas sempre eram beneficiadas com grandes incentivos, né, fiscais, sendo isenta ali de pagar muitos impostos. Se a gente for observar isso no Brasil, hoje tem empresas que recebem bilhões de reais em isenção de impostos e muitas vezes não entregam uma contrapartida que beneficie de fato a sociedade. O Estado deixa de arrecadar, a empresa acaba pegando esse recurso e obtendo lucros, né? E agora a intenção da legislação é de que a política de isenção fiscal seja mais fiscalizada, seja algo mais aprofundado. A empresa solicita, né, deve solicitar a isenção, mas ela tem que demonstrar. Olha, a gente quer uma isenção de
200 milhões de reais, mas porque esses 200 milhões de reais a gente tem como investir aqui, o que vai gerar tantos empregos, o que vai gerar, né, tantos serviços e uma arrecadação também para o governo do Estado, para o governo federal, enfim, é de certa forma uma regulamentação que é necessária, porque como você bem disse, hoje, não vou dizer que há uma farra, mas há, sem dúvida nenhuma, isenções fiscais, muitos segmentos, inclusive da indústria, que recebem milhões, bilhões de reais de isenção fiscal e não devolvem para a sociedade absolutamente nada, muitas vezes fazendo com que o nome já diz, é uma política de incentivo fiscal. Na verdade, ela deve servir para o governo incentivar uma empresa a investir e é claro que esses investimentos beneficiem a sociedade, seja gerando emprego ou seja, obviamente, fomentando a economia, o que aumenta a arrecadação também. Então, a questão da legislação tributária também deve avançar nesse sentido de dar uma regulamentação e dizer, olha, a gente até consegue conceder ali uma isenção fiscal, mas em troca é preciso que se apresente um plano e mostrar para a sociedade aonde isso vai beneficiar a população. Só para lembrar fatos históricos, Douglas, cerca de 10 anos atrás eu lembro que a então presidente Dilma foi muito criticada exatamente pela isenção fiscal que ela dava à indústria do automobilismo. Isso a gente está falando de milhões e bilhões de reais e a indústria do automobilismo demitia funcionários, né? Tem carro nenhum fabricado aqui. Alegava uma crise e fazia aqui demitir, exato, fazia demitir trabalhadores. Então, por um lado, a empresa era beneficiada, por outro, ela não devolvia nada à sociedade. Tem um caso emblemático aí, vocês lembram, vocês são mais jovens do que eu, tá? A cabeça de vocês está melhor do que a minha. Tem um caso aí que a Ford, eu não sei que ano foi, comprou uma empresa brasileira. Fabricação de peças, uma série de coisas e tal para cá. A empresa estava mal das pernas. Mas essa empresa tinha uma isenção, mas não foi não sei se foi na Dilma, eu não sei. Bom, e essa empresa tinha uma isenção fiscal absurda. E a Ford comprou a empresa e passou a utilizar a empresa, empregou até mais gente, aquela coisa. Só que depois que a isenção fiscal acabou, no dia que a isenção fiscal acabou, no outro dia a Ford, embora. Exato. Entendeu? Porque não tinha o que o João acabou de falar, não tinha esse compromisso. Eu vou conceder, mas a troca, você tem que oferecer isso. Né? O governo não deve conceder a isenção fiscal para a empresa aumentar o lucro, pelo contrário, ele deve conceder a isenção fiscal para que a empresa, ao se livrar de pagar aquele imposto, pegue recurso e tenha mais condições de fazer investimentos, de gerar mais emprego e, obviamente, isso traz um benefício para todo mundo, né? Até porque o governo, entre aspas, não é para dar nada para ninguém, pelo contrário, é para fazer exatamente o contrário, cobrar, arrecadar e saber distribuir.